Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNNet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. A cidade está muito mais colorida. São 5 lojas das Tintas Luxo espalhadas por Natal e Grande Natal. Tudo isso para te atender com os melhores produtos e preço de fábrica. Todo mundo compra nas lojas das Tintas Luxo. O que a loja tem de mais especial? Aqui vendemos muito mais que tintas, vendemos emoção. Não erre! Produtos de qualidade com preço de fábrica para deixar sua casa muito mais linda. Tintas Luxo, a marca especializada em texturas. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, tudo bem? Está no ar mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, muitíssimo obrigado por essa carona, você que nos acompanha pelo rádio e está em seu automóvel nos dando essa carona. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pelo YouTube. Um abraço a Cláudia Borges, que em Parnamirim nos acompanha pelo YouTube. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pelo Facebook Potiguar Notícias, pela PNTV no streaming no portal Potiguar Notícias, www.potiguarnoticias.com.br. A você que nos acompanha pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, receba o nosso abraço, o nosso muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Eu sou José Pinto Júnior e este é o Jornal Potiguar Notícias, para a TV, para a rádio, para a internet, para as redes sociais. Muitíssimo obrigado. Olha, hoje nós teremos a coluna Fé e Cidadania do Padre Murilo de Paiva. Teremos também Michele Paulista, que é professora doutora em literatura, e ela está fazendo lives sobre literatura, lives sobre poesia nas redes sociais. Eu achei isso mágico, eu achei isso bonito. Parabéns, Michele Paulista. E eu perguntei para ela como é que foi essa ideia de fazer lives sobre literatura, trazendo as poesias que geralmente as pessoas só encontravam em livros, trazendo isso para o Instagram, para o Facebook, essa magia da poesia. E ela conta isso tudo para a gente, disse que não vai esconder nada no programa de hoje, então fique conosco, não saia daí. Hoje nós também vamos ouvir o presidente do CIMED, Geraldo Ferreira. Ele é médico e é presidente do Sindicato dos Médicos, então a gente está sempre ouvindo o Geraldo Ferreira,
assim como o Alexandre Mota, que é infectologista, para que os nossos ouvintes, para que as pessoas que nos acompanham tenham sempre a opinião, tenham sempre os conselhos, tenham sempre a palavra do especialista, das pessoas que entendem, né? Porque no Brasil a gente tem o Brasil encara saúde, pandemia e outros assuntos mais igual a futebol. Todo mundo acha que entende de tudo, não é verdade? Todo mundo acha que sabe de tudo e nem sempre a gente está certo ao se colocar como sabedor de tudo. É sempre importante a gente ouvir os especialistas, a gente ouvir as pessoas que estudaram naquele segmento. Queria mandar um abraço para Solange Sabino, que está nos acompanhando. Um abraço para Raíssa Araújo, em Nova Parnamirim. Enfermeira Raíssa Araújo, sempre nos acompanhando aqui pelo www.potiguarnoticias.com.br. Então, queria, nesse programa de hoje, agradecer também uma outra participação que estará conosco aqui, o senhor Barbosa, que é representante do IBGE aqui em Parnamirim. Ele vem falar sobre essas mudanças de pesquisa. Eu mesmo já trabalhei coletando dados para institutos de pesquisa, para IBGE, no meu tempo de estudante. E o IBGE hoje, com essa questão tem dois problemas duas dificuldades que os profissionais do IBGE enfrentam hoje. Primeiro, é que nós estamos em isolamento, não é? Esse é um problema grave. As pessoas estão em isolamento para que os profissionais do IBGE os encontrem, abra a porta para falar com eles, tem uma certa dificuldade. Esse é um ponto. Um outro ponto é a insegurança que vive o Rio Grande do Norte, que vive o Brasil. As pessoas têm medo, acham que aquela pessoa do IBGE pode ser um assaltante, pode ser alguém que venha ali proporcionar alguma violência. Então, há sim uma certa resistência. Então, você, meu amigo, você, minha amiga, compreenda uma coisa. Observe as regras que o Barbosa vai falar aqui em relação a como receber e quais os cuidados que você deve ter para receber os pesquisadores do IBGE. Nós também teremos a participação do deputado Souza. O deputado Souza vem falar sobre um assunto que ele vem debatendo na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, da maior importância. As pessoas não falam, em grande parte, por tabu, mas esse é um problema grave atualmente no Rio Grande do Norte, no Brasil, que é a ansiedade, que é a depressão e a ansiedade na juventude, o que leva ao suicídio, muitas vezes. Então, isso é um tema grave que nós vamos tratar aqui com vocês no programa de hoje. E ainda nós teremos a participação de João Hélio, que é do SEBRAE, do Rio Grande do Norte. Então, tudo isso no programa de hoje. E no programa de hoje, nós estamos sendo recebidos, sendo abraçados e, ao mesmo tempo, abraçando várias emissoras de rádio no Rio Grande do Norte. Um abraço muito grande para 91.9 FM, você que nos dá uma carona neste final de tarde, final de tarde de hoje, pela 91.9 FM. O nosso abraço, o nosso muitíssimo obrigado. Aqui a emissora muito bem encaminhada pelo Padre Nunes. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pela 105 FM. Queria mandar um abraço para Pureza, para Ceará Mirim, para Poço Branco, enfim, para essas cidades aqui da região do Mato Grande. Um abraço muito forte a você que nos acompanha na região do Mato Grande. FM Liberdade, em Felipe Guerra, o nosso abraço, o nosso muitíssimo obrigado. Aqui na Grande Natal, nós também estamos em Macaíba, pela 87, um abraço, Sena, aí em Macaíba. FM Flores, muitíssimo obrigado. FM Executivo, FM São Gonçalo do Amarante, Zona Norte FM, Liberdade FM, Asas da Esperança, alô Mossoró, terra de Santa Luzia, nosso abraço a Asas da Esperança, Santa Rita de Cássia, na terra de Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz, nós estamos pela 87,9, Rádio Seridó FM, alô Carnaúba dos Dantas, receba o nosso abraço, Pontal FM, Bahia Formosa, Princesa FM, muitíssimo obrigado por estar conosco, Curimataú, em Nova Cruz, Rádio Web Impureza, todo mundo junto e misturado, divulgando o Jornal Potiguar Notícias. Nosso abraço, nosso muitíssimo obrigado a todos vocês. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira sabe que a gente começa sempre trazendo os principais destaques do Portal de Notícias do Rio Grande do Norte.
www.potiguarnoticias.com.br. Pressionado por secretários de Estado, o ministro da Saúde se compromete a apoiar o isolamento. Olha, o ministro da Saúde, ele fala sobre o isolamento, mas fala de forma acanhada, de forma medrosa. Por quê? Porque ele tem medo de Bolsonaro. O Mandetta foi falar de isolamento social, que não combinava com o discurso dele de promover eventos aglomerando pessoas, e teve a cabeça cortada. O Bolsonaro é cruel. Cortou a cabeça do ministro Mandetta no meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia. É mesmo que você trocar um general no meio de uma guerra. Daqui que você volte a acertar os ponteiros da troca do capitão do time, muitos soldados já morreram. Por falar nisso, o Brasil, dos R$600, de uma ajuda que era justamente para as pessoas ficarem em casa, para as pessoas se isolarem, fizeram de forma incompetente e juntaram aglomerados imensos de pessoas na frente da Caixa Econômica, o que faz com que, ao invés de distribuir isso em horários diferentes, distribuir em bancos diferentes, não fizeram usar os aplicativos para quem pode acessar aplicativos ou para quem tem contas, não. Fizeram uma coisa de forma a que a solução vira problema, porque o indivíduo eu estava vendo agora uma pessoa dizendo, eu não sei se eu morra de fome ou morra de Covid na fila da Caixa. Quer dizer, a forma como se faz, até quando é uma solução, vira problema. É um desequilíbrio total o governo Bolsonaro. Então, o novo ministro, que também é médico, ele não tem outra saída a não ser recomendar o isolamento. E, ao mesmo tempo, volta a criar dois discursos dentro do próprio governo, um só governo com dois discursos, o presidente dizendo uma coisa e o ministro da Saúde dizendo outra. Só que ele, como médico e sendo obrigado pelo dever de ofício a despachar com os governadores nos estados, com os secretários de saúde, ele não tem como não entrar em contradição. E é uma contradição criada por Bolsonaro, porque não precisava de forma alguma. Todos sabem que tem que salvar as vidas e tem que salvar as empresas, porque as empresas são empregos. Isso tem que ser feito. Agora, tudo ao seu tempo e tudo dosado, de acordo com as possibilidades e com a ajuda do Estado. O Estado precisa negociar com os bancos e desburocratizar os empréstimos para os bancos, para que o dinheiro chegue na ponta e as empresas possam acessar esse dinheiro e negociar com seus colaboradores e evitar de emissões, que não está conseguindo pela demora. E aí as empresas queimam seu capital de giro imediatamente, porque deixa de entrar dinheiro e continua saindo, e não chega os empréstimos, não chega a ajuda federal, porque o município não tem dinheiro para esse fim, os estados não têm dinheiro, os estados, a maioria estão quebrados. Se olhar o Rio Grande do Sul está quebrado, se olhar o Rio de Janeiro está quebrado, se olhar Minas Gerais está quebrado, se olhar Rio Grande do Norte está quebrado. Então quem tem dinheiro, capacidade de emitir títulos, de se endividar, que tem dinheiro do Tesouro, quem é que tem? É igual a qualquer outro país do mundo. Nos Estados Unidos, quem foi que socorreu ou tentou socorrer os empresários naquela crise da bolha do setor imobiliário? Foi o governo Obama, foi o governo central, que é quem tem dinheiro. Então, agora mesmo, quem é que está lá socorrendo a população, pagando $5.000 para as pessoas ficarem em isolamento em casa? É o presidente Trump, é o governo central. Quem é que tem que fazer aqui? É o governo federal. Agora, é uma demora, é uma burocracia, é uma incompetência, é uma politicagem, um populismo barato e um resultado pouco. O resultado mesmo é que temos agora 600 mortes por dia na terra dos R$600 da fila imensa. Isso é um resultado ruim. E a gente aí já está em quinto, sexto lugar dos países que mais morrem pessoas do Covid-19 por dia. Então, a gente precisa, cada um de nós, fazermos a nossa parte.
A gente está vendo que as autoridades estão batendo na cabeça. A Caixa Econômica mesmo, uma instituição tão bacana, mas olha, a Caixa Econômica não distribuiu máscara para as pessoas que estavam amontoadas em frente às suas sedes. Custava nada um banco que tem tanto lucro distribuir máscaras com as pessoas que estão ali, em frente à sede, de orientar. As guardas municipais, as prefeituras também erraram em se omitirem. Podia estar ali as guardas municipais, o pessoal da assistência social, dando uma sugestão, pedindo para as pessoas ficarem mais distantes uma da outra, enfim, dando algum tipo de apoio. É hora de todo mundo se ajudar, das ONGs serem convocadas, do voluntariado estarem fazendo um trabalho, como a Cruz Vermelha está fazendo no Rio Grande do Norte, mas é preciso também ser acessada pelo Estado, pelos municípios, mas não, os gestores trabalham de costa para essas instituições. Essas instituições não são acessadas quando deveria ser. Até as instituições procurando os gestores, esses gestores são incapazes, insensíveis, incapazes de criar relação, de criar convênio, de criar parcerias, e insensíveis no que diz respeito às pessoas que mais precisam nesse momento, que elas nem podem trabalhar e também não podem ficar em casa porque não tem recursos, porque não tem as calorias necessárias para se sustentar e sustentar suas famílias. Então, é uma situação de dificuldade que a gente precisa enfrentar, cada um de nós fazendo a nossa parte, usando a máscara sempre, se distanciando sempre, buscando não aglomerar, mesmo que você tenha que ir para a fila do banco, respeite aquele 1,5 m, peça com delicadeza, com educação, as pessoas que estão esquecidas ou não estão atentas a essa história a gravidade que é o Covid-19. Se ficar todo mundo doente ao mesmo tempo, todos os especialistas já disseram, não vai ter leito suficiente. Para a pessoa fazer uma cirurgia de varize no Rio Grande do Norte, no Brasil, tem que esperar 2, 3 meses. Agora você imagina uma doença que mata rápido, se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, se vai ter vagas de UTI para todo mundo. Não vai. E aquela cena que a gente viu nos Estados Unidos de pessoas sendo enterradas numa vala comum, sendo enterrada aos montes numa vala comum, nós não queremos ver aqui no Brasil. Porque muitos países, nem os cemitérios, têm funcionários suficientes para enterrar tanta gente ao mesmo tempo. Então, o que cada um de nós podemos fazer para proteger nossa família, para proteger as pessoas que a gente gosta, e por um gesto de humanidade, é a gente não ficar doente, procurar não ficar doente, é a gente não receber essa contaminação, e a gente não passar essa contaminação. E como é que faz isso, Pinto Júnior? Aí não é Pinto Júnior que sabe, quem sabe são os médicos, a Organização Mundial da Saúde. O que é que a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde do Brasil, os médicos que estudam esse tema a vida toda, não o Covid-19, mas o contágio por outras viroses, inclusive, por outros tipos de doenças assemelhadas, é que o contágio vem do contato, e esse contato precisa ser evitado. O abraço agora é virtual, o aperto de mão é virtual, o distanciamento é necessário, o uso da máscara é indispensável. Eu só tiro aqui diante do microfone, e você observa aqui que até o microfone está revestido. Você que nos acompanha pela TV, pelas redes sociais, sabe que o microfone está revestido, e eu só tiro aqui no momento de apresentar o programa, só tiro a máscara no momento de apresentar o programa. E Itapuã Costa, que está operando aqui áudio e vídeo, fica a 4 metros de distância de onde eu estou e usando máscara, tá certo? Então, essa parte é que cada um de nós temos que fazer. Podemos pegar o vírus? Podemos, qualquer um da gente. Por quê? Porque a gente não sabe tudo sobre ele. Mas o que a gente já sabe, a gente precisa tomar providência. E uma coisa nós sabemos, é que o contato, neste momento, não pode ser feito até que essa curva baixe e que este problema, nós venhamos conjugar esse verbo no passado. Mas
você que está nos acompanhando, sabe que nós estamos conjugando esse verbo nesse momento, no presente, e com uma possibilidade de futuro muito ruim. Por quê? Porque a curva no Brasil ainda está ascendente. Chegamos a 600 mortes por dia, e isso é um número muito ruim para as estatísticas. E você imagine, né, 600 pessoas que perdem um ente federativo. As pessoas estão, algumas tirando onda, dizendo que o presidente da República está certo em fazer aglomerados, que as pessoas estão certas em fazer festinhas e se encontrarem, mas quando perde um ente querido pelo Covid-19, quando perde um pai, um filho, um irmão, uma mãe, aí essas pessoas, mesmo as que disseram, tiraram onda, mesmo as que desdenharam, mesmo as que diminuíram a importância da letalidade do vírus, aparecem arrependidas. Então, não deixemos ter uma perda para poder termos consciência. Podemos ter a consciência antes de ter essa perda. É esse o apelo do jornalista Pinto Júnior aqui no Jornal Potiguar Notícias. Você que nos acompanha sabe que de segunda a sexta-feira nós trazemos aqui a coluna Fé e Cidadania do Padre Antônio Murilo de Paiva. Alô, Padre Murilo, o que o senhor preparou para o programa de hoje? A palavra é sua. Olá, como vamos? Estamos chegando. Um grande abraço a você que acompanha o Potiguar Notícia, Pinto Júnior, toda a equipe, que beleza. Olha, Pinto, eu estava pensando então no ribuliço que foi a ação missionária, na verdade, na linguagem da sociologia, um movimento. Porque um movimento não é uma ação de uma pessoa. O movimento é uma ação de um grupo que, com a sua força, a sua energia, vai mobilizando a comunidade, vai mobilizando a cidade, vai mobilizando a região, até se tornar uma coisa maior, plena, que transforma a realidade. Foi isso que os discípulos fizeram lá em Antioquia. Olha, Pinto, como é importante a gente poder conhecer a beleza desse movimento dos primeiros cristãos. Aí estávamos nos anos 40, depois da morte de Jesus, e então eles começam a fazer um trabalho. Eles não juntavam multidão. Olha que ensinamento, olha que sabedoria. Por isso o nome paróquia. O nome paróquia significa a casa vizinha, os que estão na casa vizinha. Então, na hora em que alguém recebia a notícia que Jesus estava vivo e entendia o projeto libertador de Jesus, aquela casa já tinha a missão de ir para outra casa. E assim, a rua, o sítio, o bairro, a comunidade ia sendo evangelizada. É muito interessante. Esse é um ensinamento que deve chegar para nós nesta hora. Já que nós não podemos sair de casa, nós podemos dizer: a nossa paróquia é a rede social. A nossa paróquia é a rede social para transmitir às pessoas esperança, transmitir às pessoas força. Naquele período também havia muitas dificuldades, inclusive muita perseguição. Os primeiros 10, 15 anos do cristianismo, a perseguição ainda é, portanto, no mundo judeu, no mundo da sinagoga. E eles estão dando um salto de qualidade. Eles estão saindo da fronteira da sinagoga para o mundo helênico, para o mundo grego. Por isso Antioquia. Antioquia é uma cidade que ela é, a gente diz, helenizada. Ela recebeu, ela tem um judaísmo de forte influência do mundo grego. Por isso é muito mais aberto. Por isso o ensinamento de Paulo aí foi tão fecundo. Como isso é importante para os dias de hoje, poder ter esta abertura maior. O que o Papa Francisco está a fazer? O Papa Francisco, todo dia, toda hora, está insistindo que nós devemos ser uma igreja em saída. Aquela frase bela: prefiro uma igreja ferida e lameada do que uma igreja acomodada, cheirosa e bonita com seus mantos. Ô Pinto, que beleza! Por hoje é só. Até amanhã, se o bom Deus nos permitir.
Muitíssimo obrigado, Padre Murilo de Paiva, pela sua participação. Muitíssimo obrigado. Olha aí, Padre Murilo sempre traz uma reflexão do ponto de vista da Bíblia, do ponto de vista do cristianismo, todos os dias aqui no Jornal Potiguar Notícias. Agora nós vamos conversar com a professora doutora em literatura, Michele Paulista. Ela é apresentadora do PNTV Literatura, é a nossa colega de trabalho aqui na TV digital do portal Potiguar Notícias, e ela traz uma reflexão sobre esse momento de fazer poesia em tempo de isolamento. Você que acompanha o Jornal Potiguar Notícias sabe que sempre a gente defende essa ideia de que o isolamento seja criativo. Você que gosta de artes plásticas, pinte um quadro. Você que gosta de literatura, lê um romance, leia um livro de contos. Você que gosta de poesia, faça poesia. Você que gosta de literatura, declame poesia. Então dá para participar de todas as formas desse jeito de fazer poesia. Alô, Michele Paulista, a palavra é sua. Olá, querido amigo jornalista Pinto Júnior, ouvintes e telespectadores do Potiguar Notícias. Como muitos de nós, estamos passando uma situação muito difícil, um momento de crise, de instabilidade, de incertezas, com a pandemia da Covid-19. Então, embora tenhamos o privilégio, se é que a gente pode chamar de privilégio, de estar em casa, trabalhando em casa, mesmo assim a gente tem se angustiado, tem se preocupado com esses dias tão incertos. E eu resolvi me amparar, me refugiar na poesia. Eu gosto de poesia, gosto de literatura, minha vida profissional é isso, e a minha vida pessoal também se mistura muito a isso. Então resolvi fazer pequenas récitas de trechos de poemas. E o critério realmente são as minhas memórias. Eu fui gravando os poemas dos quais eu me recordo. Então procurei gravar trechos curtos. Quando o poema é grande, eu escolho uma ou duas estrofes e vou gravando assim. Eu tento gravar aqueles poetas que eu admiro mais. Então gravei bastantes poetas, como por exemplo Drummond, Manuel Bandeira, o Vinícius de Moraes, Augusto dos Anjos, e também alguns artistas locais, como Jeane Araújo, o que é contemporâneo, Lívio, e Gilberto Avelino, que para mim é o maior poeta potiguar, não obstante ser da minha terra, Zila Mamed, Alta de Souza. E aí eu vou gravando, que é uma forma de deixar registrado, compartilhar com as pessoas. E eu tenho tido uma receptividade muito boa, porque as pessoas dizem que tem aumentado seu repertório cultural, poético, com os trechos que eu recito. E eu gostaria de encerrar com um trecho de um poeta de que eu sou muito fã, que é Drummond, que ele diz assim: quando nasci, um anjo torto, desses que vivem nas sombras, disse: vai, Carlos, cegou-te na vida. Um abraço. Um abraço, professora Michele Paulista. Um abraço para você, professora Michele Paulista, que traz ao programa Jornal Potiguar Notícias nada mais, nada menos do que o poeta de Itabira, um dos maiores poetas do Brasil, Carlos Drummond de Andrade. Muito obrigado, professora Michele Paulista. Rio Grande do Norte registra 72 mortes por coronavírus e 1.644 casos. É sobre esse tema que a gente vai conversar agora com o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, o doutor Geraldo Ferreira, que fala o que ele já dizia há muito tempo atrás. Olha, até precisa ter cuidado, porque o sistema é colapsado, já é colapsado. Com o coronavírus, ele chegará à extremidade, ele chegará ao ápice e a rede pública estará colapsada. O governo do estado já fez algumas ações junto a instituições, como a Liga contra o Câncer. Os hospitais privados as vagas privadas não são grandes, não são numerosas no Rio Grande do Norte, mas vamos ouvir quem entende mesmo do assunto, que é o médico. Vamos ouvir quem debate esse problema, não só do ponto de vista da medicina, mas também do ponto de vista social, que é o doutor Geraldo Ferreira, presidente do CIMED. Doutor Geraldo, Olá, eu sou Geraldo, presidente do Sindicato dos Médicos. A maior ameaça que paira sobre as pessoas durante esta pandemia é a falta de leitos e as pessoas disputando uma vaga no hospital ou um respirador na UTI.
Nós temos no Brasil 410 mil leitos. Foram desativados 40 mil nos últimos 10 anos. Temos 55 mil leitos de UTI, sendo 32 mil para adultos. O sistema público tem 14.800, está ampliando em 20% o número de vagas. Deveria ter mais, em torno de 21 mil, ou seja, precisaria de mais 7 mil. Como há 15 mil no setor privado para 47 milhões de pessoas, o setor público pode requisitar parte desses leitos para assistência. Um colapso do sistema de saúde brasileiro só ocorreria no caso de extrema incompetência da gestão pública. Estamos de volta no Jornal Potiguar Notícias, depois de ouvir aí a palavra do Dr. Geraldo Ferreira. Então vocês prestaram atenção o que disse o Dr. Geraldo Ferreira. O colapso nós temos aí o setor público e o setor privado, mas isso não é suficiente. Então vamos voltar, aqui está colapsado, se continuar aumentando o número de pessoas doentes, não haverá leite suficiente para todo mundo. Isso é uma tragédia que não diz respeito só ao Rio Grande do Norte. Mas nós que estamos aqui, precisamos fazer a nossa parte. Nós que estamos aqui temos que fazer o máximo possível para não adoecermos. Vamos trabalhar remotamente no que pudermos. Quando tivermos que sair de casa, vamos tomar todos os cuidados para nós não somarmos a esta dificuldade que está sendo vivida no Rio Grande do Norte. Olha, o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte lamenta a morte do médico Solon Pereira por Covid-19. Você veja, eu estava lendo a nota do CIMED, lendo também uma matéria, e o médico, ele foi contaminado pelo Covid-19, exercendo a sua profissão, ou seja, ao salvar a vida dos outros, ele terminou por perder a própria vida. Então, os enfermeiros, os médicos, os maqueiros, as pessoas que estão na linha de frente, nos postos de saúde, nas UBS, nos hospitais, recebam a nossa homenagem, nosso abraço, porque são trabalhadores que estão se colocando para salvar a vida das pessoas e muitos acontecendo, muitos tornando-se contaminados, como é o caso do Solon Pereira, que morreu por Covid-19. Ele trabalhava no Hospital Santa Catarina, trabalhou por mais de 20 anos no Hospital Santa Catarina, aqui na Zona Norte do Natal, e morreu na cidade de João Pessoa. Então, veja você, está sendo aqui homenageado e honrado pelo Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, mas que todos os seus colegas, a enfermeira Irandi Dantas Pinto, que trabalhou junto com ele, disse que se tratava de uma pessoa muito atenta e cuidadosa com as pessoas. E você veja aí, mesmo o médico tendo todos os cuidados, sabendo de como que se contrai a doença e tomando os cuidados, mesmo assim, ele não conseguiu escapar do Covid-19 e foi a óbito. Não é? Os filhos perderam o pai, a mulher perdeu o esposo, a mãe perdeu um filho, tá certo? E por aí vai. Então, mais uma vez aí, a insensatez de aglomerar pessoas, inclusive em atos que não são urgentes, que não são indispensáveis, nesse momento, é no mínimo irresponsabilidade. Então, meus caros, vamos cuidar da vida e vamos em frente, porque agora nós vamos ouvir um pouco sobre como é o desafio de se fazer o trabalho do IBGE, de coletar os dados de casa em casa, num tempo de Covid-19, onde as pessoas estão isoladas, não querem dialogar, não querem conversar. A saída é as redes sociais, a saída são os aplicativos. Vamos entender agora, conversando com Barbosa, que é o representante do IBGE na cidade de Parnamirim. Mudança nas pesquisas, como é feito as pesquisas atualmente. Alô, Barbosa, a palavra é sua. Oi, Pinto Júnior. Primeiro, queremos agradecer o espaço que você cede para o nosso Instituto. As pesquisas do IBGE estão em campo com rotina ajustada à pandemia do coronavírus. Em virtude da necessidade de ter isolamento social, nosso Instituto se adequou para que todos os funcionários possam realizar seus trabalhos remotamente. É importante que a sociedade entenda a relevância da continuidade da produção das informações e atenda o IBGE pelo telefone, para garantir que as informações que o país precisa continuem sendo produzidas.
Nossa pesquisa domiciliar mais expressiva, a PNAD contínua, é tradicionalmente realizada exclusivamente de forma presencial nos domicílios selecionados. Contudo, em função da situação excepcional atual, visando manter a produção de estatísticas relacionadas ao mercado de trabalho, o IBGE mantém a coleta de informações da pesquisa através de telefone. Assim, não só em Parnamirim, mas como em todo o Brasil, a coleta do IBGE está sendo realizada pelo telefone. A identidade do entrevistador pode ser consultada pelos seguintes caminhos. Primeiro, pelo número 0800 721 8181 ou no site respondendo.ibge.gov.br. Mais uma vez, obrigado pelo espaço, amigo. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha, muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pelo rádio, muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pela TV, pelas redes sociais. Então, nós ouvimos aí a palavra do Barbosa, que é representante do IBGE, tem um 0800, você pode ir no Potiguar Notícias, está a fala dele, dando um 0800 para você tirar todas as dúvidas e contribuir com o IBGE, porque o IBGE é aquela instituição da maior seriedade que serve para o Estado, para orientar as políticas públicas do Estado, para a imprensa, para os cientistas, para a população saber a seu respeito, saber, por exemplo, a renda das pessoas, e aí tem que ter políticas públicas que atendam essas rendas, saber a escolaridade das pessoas, então tem que ter mudanças no sistema de ensino quando tem dados pedindo essas mudanças e quando, obviamente, existe vontade política. Enfim, é todo um conjunto de todas as decisões de Estado, são decisões observando os números, observando os dados, principalmente os dados do IBGE. Então, todos nós temos que contribuir com o IBGE e tem um número 0800 para você tirar todas as suas dúvidas. E você está certo em não abrir, porque tem muito assalto, na atualidade você vê muito assalto, as pessoas se passando por profissionais, certo? As pessoas mal intencionadas se passando por profissionais de áreas diversas para cometer violência. Então, é importante você se certificar e, nesse tempo de isolamento, está muito difícil o trabalho do pessoal do IBGE. Se você faz uma ligação por 0800, você vai poder se posicionar muito melhor em relação a essa questão de oferecer os dados, às pessoas aos profissionais do IBGE, para que possamos ter estudos, para balizar as decisões necessárias relativas a políticas públicas, relativas à matéria jornalística, trabalhos científicos, usando os dados do IBGE. Metade da população poderá depender do pagamento de auxílio, diz estudos. Olha, gente, se a situação no Brasil, se o Covid-19 esticar muito tempo essa dificuldade, se passar muito tempo para ser resolvido, metade da população poderá precisar de auxílio. Você veja que o setor, vários setores começam a demitir. Setores de restaurante demitiu quase 100%, ou colocou à disposição, ou deu férias. Setor de bares, porque está por decreto fechado, não pode funcionar. Setores do turismo, você veja um hotel de décadas e décadas, como o hotel de Mossoró, o Termas, fechou suas portas. Só em uma unidade desempregou 200 pessoas. O setor de transporte público, sobretudo a questão dos ônibus no Rio Grande do Norte, já quase 1.000 pessoas foram demitidas. Agora vocês imaginam aí o interbairro, vocês imaginam aí o intermunicipal, você imagina aí as vans que transportam estudantes, as vans que fazem o trabalho de turismo. Você imagine o impacto que está nesse segmento de transporte que serve os mais diversos diversos nichos de mercados. Então, nós temos realmente uma tragédia. O Covid-19 é uma tragédia. Então, aqui está a matéria.
O auxílio emergencial para trabalhadores informais já beneficiou 50 milhões de pessoas, mas esse número deve crescer para pelo menos 80 milhões e pode chegar a 112 milhões, mais da metade da população brasileira, caso a crise gerada pelo coronavírus gere mais perda de renda. O Instituto Fiscal Independente, órgão do Senado Federal, realizou uma série de simulações com base em dados estatais da Caixa Econômica, do Dataprev. Então, veja vocês, são estudos feitos com seriedade, em cima de dados que mostram essa questão. Se alastrar o Covid, então veio a nossa reforma, ela veio a reforma que foi prometida para gerar empregos e formalidade e formalização de empregos, na verdade não cumpriu essa promessa, a reforma trabalhista, não cumpriu o que o governo disse. As pessoas não ficaram desprotegidas. E nós temos aí, indo para a informalidade, quase metade da população brasileira, que é mais de 200 milhões de habitantes, né? E se nós formos chegar a 112 milhões de habitantes, significa metade da população brasileira precisando de auxílio. Isso é uma tragédia e isso vai ter as pessoas deixam de consumir. Se deixa de consumir, o comércio deixa de vender. Se o comércio deixa de vender, a indústria deixa de produzir. Se as máquinas da indústria parar, então aquele emprego que tem que tem carteira assinada, aquele emprego que tem mais garantias, também vai começar a se perder e aí o caos se estabelece. Isso é muito grave. Bom, gente, nós vamos agora ouvir mais uma participação no Jornal Potiguar Notícias de hoje, mandando aqui um abraço para o meu amigo Roncone, Roberto Roncone, que acompanha o Jornal Potiguar Notícias. Francineide Monteiro, receba o nosso abraço, muitíssimo obrigado por estar conosco, é uma professora muito dedicada e competente da cidade de Parnamirim. Nós vamos agora conversar com o deputado Souza. O deputado Souza levantou uma pauta que às vezes passa despercebido e chega à invisibilidade no Rio Grande do Norte e no Brasil, mas na verdade é um problema muito grave, que é o problema da ansiedade, da depressão entre os jovens, que termina gerando suicídio. Então ele está fazendo esse debate junto a profissionais de psiquiatria na Assembleia Legislativa e nós aqui estamos trazendo esse debate para compartilhar com você que nos acompanha pelo rádio, pela TV, pelas redes sociais. Alô, deputado Souza Neto, a palavra é sua. Olá, meu amigo Pinto Júnior, eu quero saudar você, saudar todos os ouvintes do Potiguar Notícia. Primeiramente, agradecer a oportunidade de falar aqui para seus ouvintes de um tema que eu estou apresentando na Assembleia, que é um tema importante para a vida das pessoas. Porque a depressão ela é uma doença que atinge índices cada vez maiores, e principalmente na população adolescente, jovem, aquela população de 15 a 29 anos. Em tempos de pandemia, a ansiedade e a depressão ela possuem um cenário cada vez mais presente na vida das pessoas. Você sabe que muitas incertezas nessa hora circundam a cabeça das pessoas. Para aquelas já ansiosas, isso vai trazer transtornos ou sofrimentos mentais. Só para você ter uma ideia, no Brasil estima-se que 14 milhões de pessoas apresentam um diagnóstico de transtornos ou sofrimentos mentais. No mundo, a depressão ela tem alcançado um índice de crescimento de cerca de 18%. Eu solicitei ao governo do Estado a criação de um programa ou a idealização de um programa de combate à depressão no Rio Grande do Norte. O que nos motivou a isso foi um caso que aconteceu em Areia Branca, de um jovem de 19 anos que cometeu suicídio. E a gente foi buscar quais foram os motivos e o resultado foi a depressão. Daí eu resolvi encarar com muita responsabilidade esse tema. Eu tenho uma proposta de realizar audiências públicas sobre esse tema. Estarei apresentando na Assembleia um requerimento de criação de uma frente parlamentar em defesa da saúde mental, de combate à depressão e ao suicídio. É um tema que eu quero levar à frente com muita responsabilidade, porque é uma doença que aflige a vida de muitas pessoas, em todas as idades. Inclusive, eu quero aqui dizer que quinta-feira agora, dia 7 de maio, às 20 horas, nós estaremos realizando uma live onde vamos abordar o tema o aumento da depressão entre os jovens, as causas e as consequências, através do Instagram, @deputado Souza. E eu aproveito para convidar a quem queira assistir, participar.
Eu fiz um convite à doutora Jailne Queiroz, que é uma psiquiatra moçoroense, que vai abordar essa temática. Eu espero, Pinto Júnior e ouvintes, que com essa atitude nós possamos estar contribuindo para abordar um tema que para muitos, até bem pouco tempo, era um tabu, para outros era a invenção da cabeça das pessoas, mas que é uma coisa muito séria, é uma doença séria e afeta a vida de muitas pessoas. Quantas pessoas já cometeram suicídio? Quantos já cometeram devido a uma crise depressiva? Então é um tema presente, muito presente, e nós, através de uma ampla campanha, acredito que poderemos dar apoio a essas pessoas, esclarecer, fazer com que elas sejam compreendidas e dar a nossa participação no enfrentamento desse problema. Alô, muito obrigado, deputado Souza Neto, muitíssimo obrigado, deputado Souza Neto, pela sua participação e parabéns por trazer esse debate, tá certo, sobre depressão e ansiedade, sobre suicídio, realmente muitos suicídios, não somente no Rio Grande do Norte, mas também em todo o país. O Padre Nunes tem um projeto, um programa chamado Sim à Vida, que na Sintonia do Bem trabalha muito essa questão relativa ao combate ao suicídio. Olha, nós vamos falar de empreendedorismo agora, como é que os empreendedores vinham de uma crise de 7, 10 anos, mas são muito talentosos e vinham sobrevivendo, inovando. Mas no coronavírus, tempo de coronavírus, Covid-19, com decreto mandando fechar o próprio negócio, como é que faz, diretor do Sebrae? Nós estamos ouvindo João Hélio, que é diretor do Sebrae do Rio Grande do Norte, e vem falar de um lançamento de uma plataforma do Sebrae para ajudar os empreendedores neste tempo de Covid-19. Doutor João Hélio Cavalcante, a palavra é sua. Olá, Pinto Júnior, queridos ouvintes, é um prazer estar novamente com vocês. É um momento muito difícil. Fizemos recentemente uma pesquisa e verificamos que um dos grandes problemas que as empresas já enfrentam, e esse problema deverá se acentuar, está o acesso ao crédito, ou seja, ter dinheiro para manter seus negócios, para manter seus funcionários e para movimentar a nossa economia. O crédito tem sido um grande desafio para a maioria das empresas. E nós estamos fazendo um trabalho muito intenso, facilitando o acesso aos empreendedores ao crédito nos diversos bancos. Para isso, nós temos trabalhado, até pelo nosso site, pelas nossas consultorias, né, orientando o empreendedor como obter as novas linhas de crédito e as linhas de crédito que já existiam. Quais são os requisitos, também orientando o acesso, como chegar a esse crédito, quais são os documentos necessários e também ajudando a simular, ou seja, nós temos todos os bancos que compõem parceria conosco e nós simulamos o valor que ele busca, a atividade que ele está, sempre apresentando para os empreendedores onde existe o crédito, qual é a vantagem em obter crédito no banco A, B ou C, suas carências, suas taxas de juros, ou seja, o que é melhor para ele. Então, temos toda uma plataforma que será lançada em breve, a próxima semana estaremos lançando uma grande plataforma, e além disso, online nós estamos atendendo todas as dúvidas e dando todo o apoio aos empreendedores. No nosso site rn.sebrae.com.br, onde por lá nós tiramos dúvidas de crédito, fazemos a consultoria online e também tem uma série de filmes, né, criadas e disponíveis para a educação financeira e também, né, o que existe de novidade com relação ao crédito novo, antigo e o que virá também. Nós estamos, inclusive, acertando detalhes com um fundo de aval a ser trabalhado com a agência de fomento do nosso estado, da AGN,
E o aval, ou seja, quem vai garantir como fiador esses empréstimos junto à AGN será o Sebrae. Então teremos muitas notícias e muita coisa para ser apresentada a partir do dia 11. Mas desde já, no nosso site, nos nossos canais de comunicação, Facebook, Twitter, Instagram e no 0800 570 0800, estamos dando todo o apoio para aqueles que procuram informações sobre crédito. Um grande abraço. Um grande abraço, doutor João Hélio Cavalcante, diretor do Sebrae no Rio Grande do Norte. O abraço vai para o doutor João Hélio, mas vai para todos vocês que participaram aqui da live do Pinto Júnior. Um abraço a Cleodon Xavier Gomes, muitíssimo obrigado a todos vocês. Lira Roncone, muitíssimo obrigado a todos vocês. José Antônio, Francineide Monteiro, grande abraço a todos vocês que nos acompanham de segunda a sexta-feira. Até mais! Está assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNNet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco. Uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética.